cidade. Nós estamos vindo do Maranhão e lá é muito quente, aí você chega num lugar que é mais fresco e acaba dando uma mexida, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Pastor Cláudio e pastora Fabiana, eu quero agradecer a Deus, muito obrigado pelo carinho dessa igreja. O tecladista, a hora que sentir vontade de vir tocar, pode ficar à vontade, ficar fazendo um solinho. Se cansar, para, se não cansar, continua. Glória a Deus. Amados, eu quero adorar a Deus porque eu tive uma nova oportunidade do Senhor para a minha vida. E eu gostaria, antes de cantar qualquer louvor, compartilhar isso com vocês. Eu comecei a viajar demais. Eu tinha saído de uma prova muito grande com a minha filha. A minha filha, a mãe ensina o caminho que se deve andar. Mas nós não conseguimos, muitas vezes, controlar o caminho que os nossos filhos tomam. E a minha filha chegou a se envolver com drogas. E eu passei 8 anos de muita luta com a minha filha. Até que um dia eu disse, Deus, eu não aguento mais. Fiz uma campanha de oração. Internei a minha filha numa clínica. Piorou. E eu disse assim, não tem quem me ajude nessa. Porque ninguém conseguia levantar para orar comigo de madrugada. Eu chamava meu marido. Deus permitiu que ele tivesse um sono que não conseguia acordar. Porque existem batalhas que nós vamos ter que enfrentar sozinhas para ter experiência com Deus. Tem coisa que não adianta a gente querer trazer agregados. A gente pode ter pessoas orando, pode ter pessoas profetizando, mas existem guerras que você tem que se revestir de toda a armadura de Deus e ir para cima. E eu sobrecarreguei, eu não aguentava mais e eu coloquei a culpa na minha agenda com a igreja. Eu dizia, tudo isso é porque eu tenho que ir para a igreja. Tudo isso é porque eu tenho compromisso com a igreja. E a gente sempre direciona alguma coisa para tentar justificar aquilo que nós estamos passando. E no final de 2021, eu quando falava assim, tem culto, me dava uma tristeza, que eu não queria ir para a igreja. Mas não era não adorar a Deus. Continuei adorando, mas quando eu falava assim, tem que se arrumar para ir para a igreja, eu não queria mais. E aí eu peguei a implicância dos meus hinos. Eu dizia que os meus hinos eram tudo ultrapassado, que eu já estava velha, que os meus hinos não combinavam mais para cantar na igreja. E eu comecei a arrumar um monte de coisa. Quando ligavam para fazer a agenda, eu tirei a agenda da menina que cuida da agenda. Eu disse, eu não quero mais fazer agenda nenhuma, eu quero ficar em casa. Por causa desse problema. Mas eu vou dar um conselho para você que está aqui. Coloque culpa no tempo do seu trabalho. Como o pastor disse, nossa vida secular, ela toma muito tempo. Mas nunca coloque essa culpa no tempo que você tem com Deus. E eu disse para o meu marido no final de 2021, a gente tinha sobrevivido à Covid, tinha passado aquele tempo de pandemia. E eu, convite, eu disse, eu não quero cantar, não faço questão de ir. Eu não quero ir viajar, eu não quero estar. E eu recebi um convite para ir para um casamento. E eu disse, é isso que eu quero, distrair minha cabeça. Eu quero participar de outras coisas que não seja ambiente de igreja, de responsabilidade de eu estar lá. E eu fui para esse casamento, e quando eu cheguei no casamento, amados, encontramos um casal de amigos que tinham chegado dos Estados Unidos. E eles disseram assim, Vanilda, amanhã nós vamos comer pamonha, vamos fazer comida no fogão a lenha, num sítio, você quer ir? Eu disse, eu quero, eu estou precisando disso. Eu quero distrair minha cabeça. E fui. Só que quando eu cheguei lá, era a casa de um pastor. E aí na hora do almoço, o pastor olhou para mim e disse assim, irmã Vanilda, as irmãs da minha igreja, elas te amam. Você consegue ir lá hoje cantar um hino para nós? E eu olhei para o meu marido e fiz assim, ó, não aceita. Só que aí o meu marido falou assim para ele, se ela quiser, eu vou. E eu fiquei muito brava, porque eu não queria ir. Os maridos fazem isso de vez em quando. Aí quando eu olhei para esse pastor, tinha um outro pastor, não era mais um, eram 2. Aí o outro disse, mas se ela for na sua casa, lá na sua igreja, lá na minha igreja as irmãs também amam ela. Então ela tem que dar uma passada na nossa igreja também. E eu disse, eu nem roupa eu trouxe para ir para a igreja, pastor. Aí ele disse assim, não tem problema que a gente providencia. Quando vi, amados, eu já estava pronta para ir para a igreja. Acabei aceitando de cantar até 8h30 numa igreja, sair correndo e finalizar na outra igreja.
Na primeira igreja estava tudo bem, mas quando eu desci para entrar no carro, eu liguei um louvor que diz assim: eu nasci para o céu, para cantar num coral, para andar em ruas de ouro. E comecei a sentir a presença de Deus e levantei a minha mão e eu disse isso: céu, me espera porque eu estou chegando. Aí o meu marido olhou para mim e disse assim: vai brincando com isso. Eu disse: ué, todo crente que preza, ele quer ir para o céu. Aí eu abri o vidro do carro e gritei, coloquei a mão para fora e disse de novo: céu, pode me esperar porque eu estou chegando. E quando eu tinha dito para ele 2 canções que eu não quero mais cantar, 100 palavras e viverei milagres, essas 2 eu não quero cantar mais. 100 palavras porque já está ultrapassada, já faz quase 30 anos que eu escrevi essa música. Viverei milagres, eu cantava que Jesus ia cancelar o funeral. No outro dia, a pessoa enterrava o familiar, eu fiquei traumatizada, eu falando para ele. Quando eu entrei na segunda igreja, a pastora que estava ministrando, ela disse assim: pode soltar o playback do Viverei Milagres, porque a Vanilda vai cantar Viverei Milagres, e eu vou orar porque Deus vai fazer milagres hoje aqui. Eu não tive como recusar, soltou o playback, mal cumprimentei a igreja e eu comecei a cantar. E existe uma frase nesse louvor que diz: laço de morte, cai por terra agora. Quando eu cantei essa parte, igreja, quem caiu no chão fui eu. Eu caí, só que era uma igreja muito avivada. Quando me viram no chão, umas irmãs começaram a pular. E foi aquela coisa, e o meu marido: o que aconteceu com a Vanilda, que ela não é acostumada a cair? Nunca vi a Vanilda cair desse jeito. Mas ele disse: ah, vá que hoje foi diferente. E também me deixou lá. E as irmãs numa alegria só, até que um pastor, ele baixou e pegou no meu pulso. Aí ele disse para o pastor: termina o culto, chama o SAMU. Não é espiritual, ela está passando mal, tem que chamar o socorro. Aí a metade da igreja ligava para o SAMU e a metade da igreja sapateava. A metade da igreja ligando e o SAMU dizia: tem que esperar no local. E a outra metade: glória a Deus, deixa ela aí. Aí não vinha. Tinham 2 enfermeiras no culto, elas vieram e começaram a me examinar. E aí o meu marido começou a ler nos lábios dela, dizendo assim: não tem pulso. Tem que ligar urgente. Tem que ligar urgente, liga. Aí ele se desesperou. Ao invés de dobrar o joelho dentro da igreja, pastor, foi dobrar o joelho fora da igreja. Dobrava o joelho fora, entrava, dobrava o joelho dentro. E o meu caso era grave. Depois de 1h40, o bombeiro entrou na igreja. Aí todo mundo achou que o socorro tinha chegado. Quando o bombeiro me examinou, me pegaram e me levaram com urgência para o pronto-socorro. E o meu marido não tinha condições de me acompanhar, porque ele descobriu que me amava, amados. Chorava, que era uma benção. Diga para essa irmã que está aí: eles vão descobrir que eles te amam. Uma hora vão, seu filho vai descobrir que te ama, seu marido descobre que te ama, a igreja descobre que você é importante. É tudo isso. E me levaram para o pronto-socorro. E o que aconteceu comigo, eu quero que você preste atenção, amados. Quando eu caí, eu vi o meu corpo caído. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo, porque eu estava em pé, olhando para o meu corpo no chão. Aí eu dizia assim: o que está acontecendo comigo? Que eu estou deitada e estou de pé. Mas eu não enxergava a igreja. Eu olhava e eu falava assim: gente, tem alguma coisa errada, porque eu estou de pé e estou deitada. E de repente, me dá um dom maior. E de repente, eu comecei a ouvir a igreja cantando: mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder. E fez silêncio. E alguém me carregou e me colocou para dormir. Não lembrei que ia ser avó, não lembrei que era casada, eu não lembrava de nada, mas eu queria ficar ali, porque era um lugar muito quieto, mas eu não tinha medo. E é por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Era escuro, mas eu não tinha medo, e eu sentia que alguém estava me carregando. E eu fui para o hospital, e de repente, quando eu voltei,
eu voltei ouvindo alguém me perguntando assim, ó, qual é o seu nome? E eu ouvia a pessoa me perguntar e via, mas eu não conseguia responder. Aí dizia, levanta a sua mão, eu não conseguia. Levanta o seu pé, eu também não conseguia levantar o pé. E aí eu escutava eles dizendo assim, nós vamos transferir ela, porque ela não reage. E eu ouvindo tudo aquilo, e eu não conseguia reagir. Me colocaram num quarto, entrou um enfermeiro e disse assim, não acredito, Vanilda Bordieri aqui no hospital, gente. Ele saiu do quarto e ligou o computador e colocou uma cantora para cantar. E sabe o que ela estava cantando? Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Aleluia, voltou, pegou na minha mão e disse, o que aconteceu com você? E eu sentia que as lágrimas caíam, entravam no meu ouvido, e eu não conseguia responder. Foi trocado os enfermeiros, entrou uma outra enfermeira, me reconheceu e disse, não acredito, Vanilda Bordieri aqui. Quando meu avô morreu, o que consolou a casa da minha avó é um hino que você canta que diz, mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Aleluia. Eu disse que eu não queria mais saber desse hino, que ele era ultrapassado. E eu não tinha voz para falar. O pastor que entrou no quarto, ele disse assim, Vanilda, reaja em nome de Jesus. Pega a mão dessa pessoa e diga para ela, você precisa reagir. Mas diga com graça, diga, você precisa reagir. Aleluia. Você precisa reagir. Alamaia choramecai. E toda hora ele andava no quarto, ele dizia, reaja, Vanilda. Eles vão transferir você, Vanilda. Uma hora ele contava uma piada, outra hora ele orava, daqui a pouco ele voltava. E eu comecei a soltar umas primeiras palavras. Quando eu comecei a soltar as primeiras palavras, esse pastor ria, ele dizia, sua voz está linda. Sua voz está linda, é isso aí, Vanilda, sua voz está linda. E ele disse, eu vou gravar você cantando para mandar para o seu marido ver que você está bem. E ele me gravou cantando, amados. Eu quero colocar para vocês me ouvir cantando no hospital. Pode soltar. Aleluia. Olha como eu estava cantando lindo. Não tem voz linda. Mas Deus usou esse pastor para dizer assim, a sua voz está linda. Você vai cantar. Eu tive um AVC. Eu perdi a minha fala. Não mexia o braço, não mexia a perna. Chamaram meu esposo e disseram, você está preparado para receber sua esposa? O senhor vai ter que procurar um psicólogo, porque ela não vai mais falar como antes. Vai ficar com sequela, porque já está indo para 6 horas. E ela não melhorou. Aí o pastor, sem saber de nada, disse, Vanilda, grava um áudio para o Robert. Grava um áudio que eu vou mandar para ele ver como a sua voz está boa. Você está falando perfeito. Grava aqui. E eu gravei um áudio para o meu marido na hora que ele estava recebendo a notícia. Que eu não ia voltar a falar como antes. Escuta o áudio, igreja. Aleluia. Tudo bem. Eu vou só minha voz ainda não voltei ao normal. Mas está tudo bem. Tá bom? Eu falei, ainda não voltou ao normal, mas está tudo bem. Aí ele deitou no chão, amados. Deitou no chão e começou a chorar. E ele disse, Deus, a Vanilda cantou esse tempo todo que tu és Deus de milagre. Faz um milagre na vida dela. Ouve a minha oração. Aleluia. Aleluia. Quando você não tiver palavras, não conseguir orar, dobrar o joelho, mesmo assim, Deus vai impulsionar pessoas que vão deitar no chão para que o Senhor faça um milagre na tua vida. Quando ele levantou, a médica entrou e disse, vamos ter que transferir. Não tem mais como ficar com ela aqui. Eu olhei para a médica e disse assim, doutora, a senhora viu que eu já estou levantando o meu braço? A senhora viu que eu já estou levantando o meu pé? E eu estava falando do jeito que eu estou falando aqui. O Senhor restaurou a minha voz. Levanta a sua mão porque eu quero profetizar nessa noite.
Aleluia, aquele que começou a boa obra, Ele vai completar a obra na sua vida. Ele fará infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Aleluia, eu renasci, voltei a me apaixonar. Aleluia, que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. O Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Mesmo antes de falar, Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, aleluia, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: abrace a oportunidade que Deus te dá. Oh, aleluia! Hoje eu tô rouca, mas o Senhor restaurou a minha fala. Oh, glória a Deus! Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. A sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. O Senhor te ouvirá. Ele entende quando você quer chorar. Eu tô dizendo que Ele sabe mesmo antes. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, onde ela está. Por isso eu sei, o Senhor te ouvirá. Se você não consegue falar, aleluia, feche os seus olhos e adore a Ele. Você serve um Deus que entende até o teu silêncio. Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, onde ela está. Por isso eu sei, o Senhor, aleluia. Se não tem palavra, chora. Aleluia. Exalte o nome do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, se for para bater palma, vamos bater junto. Glória a Deus. Aleluia.
Glorificado é o nome do Senhor Jesus. O que o Senhor fez na casa de Isabel, eu creio que tem casas que Ele fará. Aleluia, o Senhor nos surpreende. E quando nós pensamos que estamos passando do tempo, que estamos ultrapassados, o Senhor prepara um milagre sem igual para a nossa vida. Aleluia. Você consegue dizer para o teu irmão, você vai viver milagres ainda que você sonhou alguns anos atrás.